Número 2, a segunda aula. Já vimos a primeira, do Aleph ao Vav, e agora nós vamos para a segunda aula desse mini curso de hebraico para iniciantes, para você poder ler. O objetivo é você ler em hebraico. Pessoas que nunca viram o hebraico ou pessoas que viram, mas não conseguiram dar prosseguimento. Então você já viu da primeira letra a letra número 6. Hoje nós vamos ver da letra número 7, a letra número 8, número 9, número 10, número 11 e a número 12. Então nós iremos da letra Zain, a letra Zain, até a letra Lamed, a 12ª letra do Aleph Bet, do alfabeto hebraico. Se você está vendo esse vídeo pela primeira vez e ainda não viu o vídeo número 1, aula número 1, eu não lhe aconselho você assistir esse vídeo nesse momento. Assista a aula número 1 primeiro, treine bastante a aula número 1 quando você já estiver firme na aula número 1, quando você já estiver dominando as letras da aula número 1 e também os sinais maçoréticos, aí você pode vir para a aula número 2, tá? O objetivo é fazer você aprender. O objetivo é fazer você ler em hebraico. Hoje nós temos acesso às escrituras sagradas no seu contexto original, que qualquer pessoa pode ler e descobrir aquilo que realmente a escritura quer dizer. Então, vamos juntos aprender hebraico. Só não aprende hebraico quem não quer. Só não aprende hebraico quem não quer aprender hebraico. Mas se você quer aprender hebraico, você vai aprender. Vamos! Começando a aula 2 com a letra número 7 do hebraico. Número 7 é a letra Zain. Zain. O nome já está dizendo Zain, som de Z. E ela tem o valor numérico relacionado a essa letra, é o valor numérico 7. Número 7, Zain, som de Z. Então, pode ter o som de Zá, pode ter o som de Z, pode ter o som de Zé, pode ter o som de Zi, Zó, Zu ou Zô. Depende do sinal maçorético. Ainda bem que você já aprendeu na aula número 1 todos os sinais maçoréticos. E agora fica fácil. Basta juntar aquilo que você aprendeu na aula 1, descobrindo o som das novas letras que você vai estar vendo e simplesmente ler o texto. Vamos lá. Você já viu que esse sinal maçorético é o patá, som de A. Só lembrar da boca aberta, A, tracinho embaixo da letra. Então, eu leio Zá. Z mais A, Zá. Como também, o próprio Kametz tem som de A, porém um A agudo, que em uma única sílaba não dá para a gente fazer o som característico do Kametz, porque só tem uma sílaba. E é óbvio que quando só tem uma sílaba, ela será a sílaba tônica, a sílaba mais forte. Então, Kametz, som de A, Zain mais Kametz, eu tenho Zá. Z mais A, Zá. Olha só, outro sinal maçorético que você já conhece, todos são iguais. Os sinais maçoréticos, eles valem para todas as letras do Aleph Bet. Basta você saber o som que tem a consoante e somar o som que você já conhece do sinal maçorético. Esse é o tsere, duas bolinhas, E. Então, Z mais E, Z. Z. É bom você gravar para não confundir com o segol. Tem pessoas que confundem o som de Z ou o som de Zé. Nesse caso aqui, Z. Agora vem o segol, o irmão do tsere.
Ele tem duas bolinhas em cima e uma embaixo que representa como se fosse uma língua, como eu falei. Então um som mais agudo. É. Z mais é, Zé. Como é que eu leio isso aqui? Zé. Z mais é, Zé. Agora o Hirek, uma bolinha só. Ih, uma bolinha só. Z mais I, Zi. Z mais I, Zi. Zain mais Hirek, Zi. Olha só. Rolen. Bolinha em cima. Ó, lá em cima. Ó, apontando para cima. Só lembrar desse som. Z mais O, Zó. É fácil, gente. Mais um sinal maçorético que também você já conhece. A ladeira, as três bolinhas descendo. Zu. Z mais U, Zu. É fácil. E por último, o Sheva. Por último, o Sheva. O Sheva, duas bolinhas uma em cima da outra, é o som da própria letra. Se isso aqui é um som de Z, então como é que eu falo o Zain com o Sheva? Z. Simplesmente Z. Porém, quando você tiver na palavra o Sheva, além de você falar o som da letra, você vai ler essa letra com a rapidez maior do que as demais. Ela será lida, essa vogal será lida, essa parte da palavra será lida, essa sílaba, melhor dizendo, perdão, não é nem uma vogal, é uma semivogal. Ela será lida mais rápida, tá? Vamos ver isso em alguns exemplos com Sheva. Então, Zain com Sheva, simplesmente o som Z, ok? Vamos agora para a próxima letra. Olha que beleza. Próxima letra, pessoal. Olha só, vocês já estão na letra número 8, na oitava letra do Aleph Bet. Olha que maravilha. Esse é o Het. Het. Valor numérico 8. A transliteração, que é a forma na escrita ocidental, na escrita latina, para representar o som da letra hebraica, normalmente se coloca CH. Não confundir com o som de X. Esse CH é para representar o som da letra Het. Eu vou dar um exemplo para vocês entenderem o som. É um som gutural, é um som na garganta. Não há uma letra no nosso alfabeto que possa, com fidelidade, traduzir o som do Het. Diferente, por exemplo, do Zain, que nós temos o Z. Diferente do Dalet, que nós temos o D. Diferente do Gimel, que nós temos o G. Olha só o Het. O Het, o som gutural na garganta, nós temos aqui, eu tenho dois exemplos para vocês. A palavra rato, né? Dificilmente você fala rato. Normalmente as pessoas falam rato. Veja que sem querer, elas estão usando o som do Het. Rato. Essa é infalível. Carro. Ninguém fala caro. Se falar caro, está falando que é caro, que não é barato. Então todo mundo fala carro. Esse carro, é o mesmo som do Het. Carro, rato, carro. Então o Het, que parece muito com a letra Re, que é o número 5, que você já gravou bem. A diferença é que o Re é da seguinte forma. Ele tem a parte direita igual, mas na parte esquerda ele tem essa abertura. Já o Het ele não tem abertura, ele é totalmente fechado. É uma barreira, é completamente fechado. Het, som de rato. Carro, carro, rato. Então o Het ele vai ter som de Ra, Ré, Ri, Ró, Ru. Não confundir com
Rá, Ré, Ri, Ró, Ru. Da letra Ré, número 5. Esse é o número 8. Esse é o RET. Rá, Ré, Ri, Ró, Ru. Depende do sinal maçorético. Como você já sabe os sinais maçoréticos de cor e salteado, então vamos ler um pouco, vamos praticar um pouco da letra RET. Lembrando que você tem que praticar pelo menos 3 vezes cada leitura. Então você dá pausa no vídeo, lê 3 vezes, tá? Se possível, volte um pouco para fixar na sua mente. Vamos adiante. Olha só, você conhece bem esse sinal maçorético, é o patá. Aí você vai dizer, mas são iguais em todas as letras? Iguais para... Serve, os sinais maçoréticos servem para todas as consoantes do hebraico. Então, isso é maravilhoso, que basta você aprender todos os sinais maçoréticos, que vamos repetir aqui massivamente, saber o som da consoante e junto com o sinal maçorético você vai falar o hebraico, você vai ler o hebraico. Então aqui eu tenho RET, que eu represento como CH, não lê, por favor, som de X, tá? Nós estamos transliterando o hebraico, esse aqui não é português. Então CH, quando você vê uma palavra transliterada do hebraico, CH, você vai ler o som de RET. Então eu tenho RET mais patá, que é som de A, Rá, Rá, facílimo, Rá. Próximo. O próximo é o Kametz. Som de A também, mas um A agudo. Então, RET mais Kametz, Rá, Rá. Não Rá, Rá, Rá. Arranhando a garganta, Rá. Muito bem, como carro, carro, rato, rato, carro, carro. É muito importante o som para poder diferenciar o RET do RE. O RET do RE. Rá de Rá. Ré de Ré. Ri de Ri. Ró de Ró. Ru de Ru. Então tem que haver essa diferença ao ler, ao falar. Você tem que diferenciar, são letras diferentes, senão as pessoas entendem uma palavra completamente diferente. Próxima letra. Próximo som, melhor dizendo, né? Que é a mesma letra, RET. Olha aí, todo mundo conhece o tsere. 2 bolinhas, uma do lado da outra. E! Sinal de alegria, né? E! Tsere. E, RET, mais E, RE. Segol, som de E, RET, mas é Ré, Ré. RET, mais o I do Hirik, Ri, Ri. RET, mais o Rolen, Ró, Ró. Não Ró, Ró. Ró, arranhando a garganta, Ró. RET, mais Ó, Ró. RET, mais Rolem, Ró. Olha só, descendo a ladeira. Isso é fácil, né? Já gravou, né? Kubutz, U. RET, mais U, Ru. E por último, o Sheva, que é o mais fácil de todos. O mais fácil. 2 pontinhos. 2 pontinhos. Um em cima do outro. É o Sheva. O som da própria letra. Então aqui eu tenho Ré. 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 Só o som do Ré. Ré. Vamos para a letra número 9. Essa foi a número 8. Vamos para a 9ª letra do Aleph Bet. A letra número 9 é o Tet. Tet. Som de T.
Valor numérico 9. T. Som de T. Essa é a letra T. Visualize bem ela. Ela tem som de T. Então você já conhece os sinais maçoréticos. Basta associar a qualquer consoante hebraica, conhecer o som da consoante. Como você já gravou os sinais maçoréticos, é só somar o som da consoante mais o sinal maçorético que vai ser atribuído a ela. Vamos lá, vamos treinar. T mais patá, tá. T mais A, tá. T mais camet, T mais A agudo, tá. T mais serê, som de E, T. T mais E, T. T mais segol, som de E, fecha, aberto, aberto, agudo, T. T mais E, T. T mais hirik, som de I, T mais I, Ti. Ti. Facílimo, gente. Muito fácil. T mais I, Ti. Esse é o Rolen. Vem em cima. Ó. T mais O, Tó. Tó. T mais Kubuts. Os 3 pontinhos descendo a ladeira. Tu. T mais U, Tu. E por último, o Sheva. O Sheva. T mais Sheva, som do próprio T. Então eu tenho T. Quando tiver T mais Sheva, som de T, o som da própria letra. Porém, você vai ler esta parte mais rápido, esta sílaba mais rápida que as demais. Ok, gente? Vamos para a letra mais conhecida em hebraico. Na verdade, é a letra que mais aparece em toda a escritura sagrada. É a campeã, é a número 1, é a que mais aparece. Estou falando do famoso Yud. Por que o Yud é famoso? O Yud é famoso justamente por causa da passagem quando Yeshua diz: nem um Yud da Torá passará. Ele fala outra coisa, que é o Kutz, que é o traço. Mas eu não vou citar agora isso, vou deixar para um pouco mais adiante para não confundir a sua mente. Yud, vamos para o Yud. E assim chegamos no Yud. O Yud, pessoal, é a letra mais fácil de você identificar, porque ela é a menor de todas. Ela não vai até a base, ela só existe no topo. Ela só existe no topo. Então, uma letra comum, por exemplo, o Ret, que vimos há pouco tempo, ele começa na mesma altura do Yud, mas ele vai até embaixo. Assim. O Yud ele não vai até embaixo. O Yud ele pega só uma partezinha em cima, tá? Deixa eu apagar aqui. Pronto. Yud tem som de quê? O Yud é a única letra do Aleph Bet que possui um som semelhante, igual, podemos dizer, a de uma vogal, que é o I. Eu represento o Yud com o Y, mas você pode representar com o I também, porque na verdade a transliteração, o que é transliteração? É colocar em um determinado idioma, o som de um idioma diferente que tem um caractere diferente, letras diferentes. A transliteração é simplesmente para mostrar como deve se falar determinada palavra para pessoas que não sabem ler naquele idioma.
O hebraico, por exemplo, é um caractere diferente do latim, do português, que vem do latim. Então nós representamos as letras, o som da letra. Você pode colocar I, mas você também pode colocar Y. Eu acho que Y fica mais interessante, mais bonito. Então, som de I. O Iud tem som de I. Então vai chegar um determinado momento, quando você tiver o Iud e um determinado sinal maçorético, que você vai ler simplesmente I, que é o Hirik. Porque você não vai ler I, não, você vai ler só I. As demais Iud mais Patá. Simplesmente Iá. Som de I mais A, Iá. Sempre a consoante vem primeiro. Primeiro a consoante. Depois a vogal. Ou o sinal maçorético, que tem o som da vogal. Com exceção quando vem no final. Quando a última letra da palavra, aí você vai ler por último, a consoante. Vamos lá. Kamets, Yud mais Kamets, Ya. Y mais A ou I mais A, Ya. Tsere, Ie. Como na palavra Yeshua, Baruch Hashem, Yeshua, Ie, é exatamente assim. Você vai ver exatamente essa representação no nome Yeshua. Yud, Shin, esse vale a pena desenhar. Vav, já vimos. E uma letra que vocês ainda vão ver mais na frente. O Ain. Então, aqui. É assim que é o nome Yeshua. Ie, ó, Yud mais Tsere. Aí vem o Shin, que vocês vão ver mais na frente também. Aqui tem o Shurek, som de U, já vimos. O Vav com o U. E aqui tem o Patá. Ie. Yeshua. Yeshua. Então, o Tsere é exatamente assim no nome Yeshua. Como também no nome Yehoshua. Exatamente assim. O Yud mais o Tsere. Ye. Próximo. Yud mais Segol. Ie. Não Ie, mas Ie. Ie. Agudo, aberto, Segol. Yud mais Hirek, simplesmente eu leio I. I. Você não lê I, não, você lê I. Várias palavras você vai encontrar com o Hirek e com o Yud. Às vezes não vem o Hirek, vem só o Yud. Não precisa vir o Hirek quando tem um Yud colado com uma consoante, porque vai ter som de I simplesmente. Não I. I. Só vai ter I se tiver dois Yuds. Aí sim. Mas um Yud com um Hirek é simplesmente som de I. Olha como é fácil. Rolen. Yud mais Rolen. Ió. Ió. Y mais O. Ió. Yud mais Kubutz. Duvido que você erre esse aqui. Vou demorar de falar. Duvido que você erre. Você já falou aí, né? Iu. Facílimo. Iu. Y mais U. Iu. E por último, o Sheva, que é mais fácil ainda. Yud mais Sheva é o som da própria letra. Qual é o som da letra Yud? I. Simplesmente você vai ler I. Tá? I. Só I. I. Som da letra. Próxima letra.
Agora, nós temos uma letra chamada Kaf. Vimos do número 1 ao número 10. Então, as 10 primeiras letras hebraicas nós já vimos. E as 10 primeiras letras hebraicas, elas possuem valor numérico associado a elas, numeralmente. Unidade de 1 até 10. Unidade. A partir de agora, na 11ª letra, depois do Yud, não é mais através de unidades. Não vai ser o Kaf, ele não é 11, o Kaf ele é 20. A partir de agora, as 10 próximas letras serão de 10 em 10, até chegar a 100. E as 3 últimas letras de 100 em 100, até chegar a 400, e aí termina. Então, Kaf é 20, a próxima é 30, depois 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. E depois não é 110 não, depois é 200, 300 e 400. Então, nós temos 10 letras hebraicas, unidade, representando as unidades, de 1 a 10. 10 letras representando as dezenas, de 10 a 100. E 3 letras representando as centenas, de 200 a 400. É claro que o Kuf, que é o número 100, você pode dizer, o Kuf também entra nessa. Mas o Kuf, ele está no final, assim como o Yud, das dezenas. Porque você vai de 90 a 100, são 10. Você vai de 9 a 10, é um só. Mas do 100 já pula para o 200. Então aí começa, 200, 300, 400. Ok? Então o Kaf tem valor numérico 20. É muito importante o Kaf. Agora eu vou falar sobre o Kots. Agora falarei sobre o Kots. O Kots, o que é o Kots? O Kots é um traço que passa um pouco da letra. Por exemplo, você viu a segunda letra do Aleph Bet, você já gravou, é justamente o Bet. O Bet, você lembra que ele tem uma bolinha no meio, como você está vendo o Kaf aí, né? Mas perceba que a diferença entre o Kaf e o Bet é justamente esse tracinho que o Kaf não tem, que passa um pouco da letra. É o que chamamos de Kots. Kots, ou traço, Kots. O Kots é o que diz Yeshua em Matitiyahu, capítulo 5, verso 17. Nem um Yud, que é a letra que mais aparece no hebraico, nem um Kots da Torá passará. Então perceba, se você colocar o Kots aqui, o Kaf ele passa a ser Bet. Se você tirar o Kots do Bet, o Bet passa a ser Kaf. Então você muda completamente a letra, muda completamente o valor numérico, que em vez de ser 20 vai ser 2. Muda tudo. Muda a palavra, muda a frase, muda o sentido. Então o que Yeshua quer dizer é isso. Não se perderá nenhum Yud, pode ter muitos, mas nenhum se perderá. Ou seja, os muitos ensinamentos que a Torá tem, os mandamentos, os ensinamentos, nenhum se perderá, nenhum perderá o valor, nenhum perderá a validade. Baruch Hashem. E o Kots? O Kots não é questão de quantidade que tem, não. Primeiro Yeshua fala sobre a quantidade de ensinamentos, de mandamentos. Estou falando do Yud, que é a letra que mais aparece. Agora a questão do Kots é a questão de mudar, de modificar, de alterar uma letra, de alterar uma palavra, de alterar o valor numérico. Então Yeshua disse, nada poderá ser alterado da Torá. Ele diz, nada se perderá, nada perderá o valor. Então as pessoas percebem, bom, já que não vai perder, já que não vai acabar, eu posso modificar, mudar. Não, nem vai perder, nem vai deixar de existir e tampouco poderá ser alterado, mudado ou adulterado. Que coisa,
Quando você entende isso, quando você aprende o hebraico, aí você vai entender um pouco das pérolas de Yeshua, dos maravilhosos ensinamentos que ele disse. Quem não sabe nada de hebraico, quem não conhece nada, quem não sabe nem o que é um Yud, nem o que é um Kodesh, como é que vai entender esse texto? Me diga. Como vai entender a profundidade do que disse Yeshua? Os céus e a terra passarão, mas não passará a Torá. Ou seja, nem um Yud e nem um Kodesh. Nem. Pode ter 613, mas nenhum deixará de existir. Como também nenhum poderá ser mudado, modificado, alterado. Isso é maravilhoso. Então, Kaf. Kaf. Som de K. Som de K. Kaf. Agora, lembre-se do Bet. Ele é muito parecido com o Bet, como eu falei, né? O que muda é o Kodesh. Até o valor numérico é parecido. O Bet é 2, o Kaf é 20. Agora, tem outro detalhe também que é igual. O Dagesh. Lembra do Dagesh do Bet? Que quando tira o Dagesh, quando tira a bolinha, o Bet passa a ser Vet. E quando tem a bolinha, som de B. O Kaf é exatamente igual. Quando você tem a bolinha, é som de K. Quando você tira a bolinha, ele não é mais Kaf, ele passa a ser Raf. Tem o mesmo valor numérico, 20, porém ele vai ter o som de Ret. Ra, Re, Ri, Ro, Ru. Com o Dagesh, ele tem som de K, é Kaf. Sem o Dagesh, Raf. Como rato, carro. Sem o Dagesh, o som cultural que vocês já viram da letra Ret. Ret, ok? Ret, Ra, Re, Ri, Ro, Ru. Com o Dagesh, som de K. Então vamos praticar. Vamos praticar. Sem medo. Só não aprende hebraico quem não quer, pessoal. Vamos praticar. Olha aí o Kaf. Por que eu sei que vai ter som de K? Porque tem a bola. Primeiro que eu sei que é um Kaf, né? Ele não tem o Kodesh aqui, não tem o tracinho passando, não é Bet, é Kaf. Ou é Bet ou é Kaf. Aqui não tem o Kodesh, não está passando a perninha aqui, então é Kaf. E por que eu sei que tem som de K? Porque tem o Dagesh, tem a bolinha dentro. Quando tem a bolinha, som de K. Então, som de K, Kaf, mais o Patá, que tem som de A, todo mundo já sabe que tem som de A, todo mundo já gravou, todo mundo já aprendeu. K. K. Kaf mais Patá. K. Kametz. Som de A agudo. Kaf mais Kametz. K. Por que eu sei que tem som de K? Por causa do Dagesh, da bolinha. Com a bolinha, som de K. Sem a bolinha, som de Ra. Não se preocupe, vamos praticar. Não se preocupe, vamos praticar o som de Raf. Também eu preparei para vocês. Olha, Kaf mais Tsere. Kaf mais Tsere. Ou seja, E. Então eu tenho Kaf mais Tsere, que. Por que tem som de K? Porque tem, volto a repetir, o Dagesh. Por que eu repito muito? É um método do Eterno. Repetição. Repetir, para você aprender. Que. E repita pelo menos 3 vezes cada um desses exercícios. Só não aprende hebraico quem não quer. Que. Não tem desculpa, gente. Não tem desculpa para não aprender o hebraico. Se você quer aprender o hebraico, você vai aprender o hebraico. Você vai aprender a ler. Com certeza você vai aprender a ler. Ninguém lhe segura mais. Você vai ler todas as palavras em hebraico. Depois você vai precisar, obviamente, de um dicionário. Você vai ler a palavra em hebraico, mas você vai querer saber o que significa aquela palavra. Aí você vai precisar de um dicionário. Como os dicionários português e hebraico, ele traz a palavra em português, mas traz a palavra em hebraico, por isso você tem que saber ler em hebraico. Ele não vai trazer transliterado para você. Ele vai trazer a palavra em hebraico, com os caracteres hebraicos, para você poder ler.
Esquece transliteração. Você tem que aprender o hebraico, a língua original, os caracteres, como está na escritura. Esquece transliteração. Não ajuda ninguém. Você tem que realmente aprender as letras hebraicas. Kaf mais tsere. Que. Opa! Segol, segol, fácil. Kaf mais segol. Que. K mais que. Por que eu sei que tem som de K? Porque tem o dagesh, essa bolinha no meio, no centro. Som de K. Olha o hirek. Ih, só tem uma bolinha. Ih, ki. K mais I, ki. Kaf mais hirek, ki. Ó, o rolen. Kaf mais O, ko. Ko. Kaf mais O. Por que tem som de K? Porque tem a bolinha no centro. Kaf mais O, ko. Não precisa ficar envergonhado, porque em hebraico esse som não tem a mesma conotação do português. Como nós estamos em aula de hebraico, você não precisa ficar envergonhado ao falar ku. Kaf mais u, ku. Porque em hebraico esse ânus em hebraico, mas a forma não ânus, mas a forma pejorativa, vamos dizer assim, como no português, ku é kus. Kus. Então é diferente, o hebraico é diferente. Ku, kaf mais o ku. Em hebraico é kus. E é muito parecido com a palavra kos. E há um tempo atrás, uns anos atrás, em Israel, eu pedi em um restaurante 5 copos, né? Eu queria 5 copos, mas as pessoas entenderam que eu queria 5 cus, não cos, mas cus. E eles deram bastante risada, eu não entendi. Depois que vieram me explicar, eu falei o som da palavra errado. É muito parecido, cos com cus. Cus, né? E lá é o cu aqui no português, tá bom, gente? Mas cu aqui não é em hebraico não é a mesma coisa em português, tá? Então não precisa você ficar envergonhado não. Kaf mais kaf, K mais o cu. E por que tem som de K? Porque tem a bolinha no meio. Então, som de K. Kaf. Esse episódio aconteceu na cidade de Beit Shean, no sul da Galil. Beit Shean. Esse episódio aconteceu lá. E alguns que estavam na lanchonete eram até alguns idosos, mas não se aguentaram na risada. Riram até eu sair do lugar. Kubutz. Vamos agora para o Sheva. Ainda tem o Sheva, olha só. Kaf mais Sheva, som de K. Que, som de que, né? Som de K. Que. Então eu leio aqui que. Kaf mais Sheva, que. Que. Essa expressão que significa conforme em hebraico. Conforme alguma coisa. Conforme a Torá. Que Torá. Conforme a Torá. De acordo com a Torá. Então essa expressão aqui mesmo. Ó, que. Agora, pessoal, nós vamos ver a mesma letra, Kaf, sem o dagesh. A mesma letra, Kaf, sem o dagesh. Sem o dagesh, ela vai ter som de Raf. Então vamos praticar, né? Então vamos lá, pessoal, vamos lá. Olha aí o Raf, que é a mesma letra Kaf. Por que eu coloquei aqui o K entre parênteses? Porque não tem o dagesh. Está sem dagesh. Sem o dagesh aqui, ó. Sem dagesh. Ou seja, em vez de som de K, vai ter som de Raf. Raf. Chamamos Raf para você poder associar ao som de Het, como rato, como carro, carro. O mesmo som da letra Het. Het. Ra, re, ri, ro, ru. Perceba, é igual ao Kaf. É o mesmo caractere. É o mesmo valor numérico. Mas não tem o dagesh. Passa a ser som de Raf. Então vamos praticar.
Vamos praticar, pessoal. Olha só. Raf mais patá, som de ra. Ra. Raf mais patá, som de ra. Raf mais kamets. Raf mais kamets, som de a. Ra. 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 Rato. Esse mesmo som. Ra. Carro. Carro. É esse aí. É o mesmo som do ret. O kaf sem o daguesh passa a ser raf. Então eu tenho aqui re. É o tsere. Re. Raf. Raf. Mais tsere e re. Raf mais segol. Olha o segol. Ré. Não re. Ré. Agudo. Forte. Você pode estar dizendo, mas eu já aprendi todos os sinais maçonéticos, não precisa mais se repetir. Eu vou continuar repetindo para não sair da sua mente nunca. Que quem aprende verdadeiramente o hebraico nunca mais esquece. Nunca mais esquece. Se você tentou e não aprendeu, porque você nunca aprendeu. Mas agora não tem desculpa, agora você aprende. Só não aprende hebraico agora quem não quiser. Ré, segol, raf mais segol, ré. Olha o Hirek. Ih, só tem uma bolinha. Ih, só uma. Ih, som de ri. Ri. Raf, mas Hirek. Ri. 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 Esse é o Rolen. Som de ó. Raf, mais Rolen. Ro. Ro. Raf, mais Kubutz. Não tem o daguesh, viu? Aqui não é cu, não. Aqui é ru. Se tivesse o daguesh, seria cu. Não tem o daguesh, é ru. Ru. Raf mais kubutz. Ru. Só lembrar das 3 bolinhas descendo a ladeira. Ru. Não esqueça. Ru. Aqui nós temos o Raf com o Sheva. Esse é o Sheva. Ou seja, o som da própria letra. Então aqui eu tenho Re. Sempre que tiver o Sheva, você vai ler essa sílaba mais rápida que as demais. Então, Sheva, som da própria letra. Agora, não vamos ainda para a 12ª e última letra da noite. Última letra da aula. Não, calma. Porque ainda tem um detalhe na letra Kaf. Além de ter Kaf e Raf, da Gesh nela, tem um detalhe nela ainda, que assim como ela, tem outras também. Outras letras também que vão ter, poucas, que são as formas finais. Ou seja, essa letra, junto com o mem, o num, o p e o tzad, quando vem no final, ela altera o formato. Porque são as letras que mais aparecem no final. Então, ela altera o formato. Isso é importante, principalmente na leitura dos manuscritos antigos. Quando você lê manuscritos e você vê uma palavra que você não tem... Você fica na dúvida se aquela palavra... Porque você está com a palavra exatamente no tamanho do manuscrito que foi rasgado. Aí você não sabe se aquela palavra é uma palavra inteira ou se ela ainda tem mais algumas letras que a compõem. É fácil você saber se é uma palavra inteira ou se ela terminou ali com as formas finais. Por quê? Se tiver uma forma final, ou seja, se uma letra assumiu a forma final, quer dizer que a palavra acabou. Quer dizer que a palavra acabou. Isso é muito importante. Vocês vão entender agora. Vamos lá. O Kaf, quando vem no final, quando é a última letra da palavra, o Kaf ele não vai ter
esse formato, CAF. Não. Ele vai ter esse formato que vocês estão vendo aqui. Parece um Dalet, mas veja aonde está o Kametz. O Kametz, olha só, aqui em cima um pouco do Kametz é a base, aqui ó, é a base da letra. Então aqui nós teríamos um Dalet. Um Dalet. Porém, veja que passa toda essa extensão além da linha da base. Ou seja, isso não é um Dalet, isso é um Kaf Sufit. A gente chama de Kaf Sufit. A palavra Sufit quer dizer final. Então é um Kaf final, ou seja, o Kaf quando vem no final. Até agora nós vimos 11 letras. Todas as 10 letras que nós já estudamos, todas elas, quando vem no final da palavra, elas assumem a mesma forma, não muda não. Nós estamos na 11ª letra. A 11ª letra, quando vem no final, ela tem uma alteração, uma mudança de formato. O som é o mesmo, o valor numérico é o mesmo, a letra é a mesma, só está indicando que ela está no final. Como é que eu sei que isso aqui é um Kaf? Por causa do daguesh, pessoal. Do daguesh. Então, como é que eu leio isso aqui? É a mesma coisa. É Kaf, por causa do daguesh, e aqui tem um Kametz. São poucas os sinais massoréticos que vêm no final. Eu coloquei os que mais aparecem. Não há palavras na escritura com outros sinais massoréticos com o Kaf Sufit. Por isso eu coloquei aquilo que aparece na escritura. Então aqui eu tenho K, que é o Kaf, que é o som de K, está no final. É o Kaf. Aqui eu tenho o Dagesh, obviamente tem som de K. E tem aqui o Kametz. Então eu tenho K. K mais A, K. Simplesmente isso. K mais A, K. Próximo. Novamente eu tenho aqui o Kaf. Mas como você não está vendo o pontinho do Dagesh, está sem Dagesh, então não terá som de K. É a forma Sufit, é a forma final, ou seja, obrigatoriamente tem que ser a última letra da palavra. É a última letra da palavra. Não pode ter a forma Sufit no começo, no meio. Tem que ser a última letra. Só assume o Kaf em qualquer lugar da palavra tem essa forma. Quando está no final, ele vai para essa forma. Então aqui eu tenho um Kametz, que é o sinal massorético que aparece normalmente junto com o Kaf, o Raf, e mais o Sheva. O Sheva, que vamos ver daqui a pouco. Então aqui eu tenho não K, mas Ra, porque não tem o Dagesh. Então tem som de Ra. 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 Por exemplo, Toraterra. É assim que termina Toraterra. A tua Torá. Ra. O Ra é justamente o Raf Sufit, com o Kametz. Toraterra. A tua Torá. Kevodecha. Kevodecha. A tua glória. Vamos lá. Próximo. E a última forma do Raf, porque não vai aparecer Kaf dessa forma aqui com o Sheva. Com o Sheva, então aqui não é K, porque não tem o Dagesh. Não pode aparecer o Dagesh e o Sheva junto. Então não vai ter nenhuma palavra com Dagesh, ou seja, som de K, e com o Sheva também. No final. Tá? Vai ter palavra com o Kaf, que vai ter, obviamente, se é Kaf, tem um Dagesh. E com o Sheva, mas não no final. No final, você vai ter aqui o Ret, som de Re. Então, com o Sheva, e é a última letra, aí você vai simplesmente juntar o som da penúltima, o penúltimo som com o som do Ret. Exemplo, a palavra Melech. Melech.
Melech. Melech tem Raf, sufite no final com Sheva. Melech. Melech. Ok? Vamos praticar. Vamos para a última letra da segunda aula de hebraico para iniciantes. Qual é a última letra? A última letra, pessoal, de hoje é o Lamed. Facílimo o Lamed, também fácil de gravar, de aprender. Lamed, valor numérico 30. Som de L. Laleli, lolu. Facílimo. Vamos rapidinho. Olha só. Patá, patá. Lamed mais patá, lá. L mais A, lá. Só isso. Lamed mais kametz, lá. Lamed mais kametz, lá. Lamed mais tsere, le. L mais E, le. Lamed mais segol, le. Fácil, le. Lamed mais hirek. Você já leu, né? Li. Li. Entendeu? Já leu? Li. Lamed mais I, li. E o Lamed mais o Rolen? Olha só, ó. Ló. Lamed mais ó, ló. Olha que fácil esse Kubutz. É o que menos aparece nas escrituras. Lu. Lamed mais u, lu. E por último, a preposição, né? Como aparece nas escrituras, a preposição. Le. Lechaim. Como falamos quando tomamos o vinho do Shabat. Lechaim. Para a vida. Ou acraseado, vida. A vida. Para a vida. Le é acraseado ou para. Preposição. Le. Dessa forma aqui mesmo, como está aí. Como é que eu leio? Le. Le. Lechaim. Ok? Muito bem. Nós vimos as 12 letras do Aleph Bet. Nós vimos do Aleph ao Lamed. Agora vamos praticar. Nesses poucos minutos que nos restam dessa aula, dessa segunda aula, vamos para o que vocês mais querem fazer. O quê? Ler em hebraico. Na verdade, vocês já estão lendo em hebraico. Vocês não estão percebendo, mas vocês estão lendo. Cada vez que aparece a letra e você lê, você está lendo em hebraico. Agora é só destravar agora a mente, destravar a língua e ler. Você já sabe ler. Agora você tem só que destravar. Porque quando você vê uma sílaba só, a sua mente diz, é fácil demais, eu vou ler. E você lê. Mas quando você vê uma palavra imensa, aí a sua mente trava. Mas veja, é muito fácil, gente. Perceba. Vamos para o treinamento. Do Zain, do Het, do Tet, do Yud, do Kaf e Raf e do Lamed. Vamos lá. Destrove a sua mente. Você já sabe ler em hebraico. É só você colocar agora em prática. Vamos lá. Juntos. Olha só que palavra linda. Você sabe, porque você já viu na outra aula. Esse é o Gimel. Som de G. Som de G. E aqui, que letra é essa? Esse aqui é o som. É o Kametz. Som de A. Então, G mais A, G. Agora eu vou para a próxima. A próxima é um Dalet. É um Dalet. Tá vendo o Dalet? A quarta letra. Você já viu também na aula passada? Dalet. Som de D. E qual o som do D? Olha, eu não tenho nenhum sinal massorético associado ao Dalet. Aí você vai para a próxima. É claro, você não tem, mas tem aqui. O Rolen Vav. O Rolen Vav. Som de O. O Vav tem som de V. Com a bolinha em cima passou a ter som de O. E no final, a última letra é o Lamed. Veja, o Lamed no final não muda a sua forma. Então eu tenho Ga, Dol. Ga, Dol. Porque essas três letras aqui devem ser lidas juntas. O Dalet, depois o Rolen Vav e por último o Lamed. O Lamed vai se juntar com o som do Dó. Dol. Gadol. Gadol. Veja aqui o gráfico. Eu tenho o Gimel, som de G, mais A. Essa é a primeira sílaba.
E a segunda sílaba, são duas sílabas apenas. É o Dalet, mais o Rolevav, mais o L, o Lamed. Então eu tenho Gadol, Gadol. Gadol quer dizer grande. Você leu a palavra em hebraico, tá vendo? Gadol. Muito fácil, né? Vamos para a próxima. Opa! Olha essa aqui. Facílima. Aqui eu tenho o Lamed, que acabamos de ver, o Lamed está fresquinho na sua mente, som de L. E aqui eu tenho o quê? O Kametz, som de A. Aqui eu tenho o Yud, com o Sheva. O Sheva vai ter som da própria letra. E qual é o som da própria letra Yud? I. E aqui pro final eu tenho o Lamed, mais o Kametz, som de A. E o Re, que como vimos na outra aula, quando vem no final, ela não tem som. Não tem som algum, tá? O som vai ser apenas do Lamed mais o Kametz. Então eu tenho Lai, Lai, e como tem o Sheva, eu tenho que ler essa sílaba mais rápido, lembra? O Sheva, eu tenho que acelerar. Então eu tenho Laila, Laila, La e La, La e La. Como tem o Sheva, eu tenho que acelerar. Laila, Laila, ok? Laila, Lamed, mais Aleph, mais Yud. Aqui eu tenho uma sílaba. E essa sílaba eu vou ter que ler mais rápido por causa do Sheva. E o final eu tenho Lamed mais A, formando a palavra Laila. Laila, que é o que eu vou desejar a vocês no final da aula. Eu estou fazendo essa aula à noite. Eu vou desejar a vocês Laila Tov. Também vamos ver a palavra Tov. Laila Tov, ou seja, boa noite. Porém, assim como no inglês, é invertido, né? Primeiro vem noite, Laila, e depois vem boa, Tov. Muito parecido com a língua inglesa, né? Vamos lá. Qual é a próxima palavra? Opa! Olha aqui. Você já ficou com medo. Calma, calma. Olha só. Esse é o nome de uma das 12 tribos de Israel. Um dos filhos de Yaakov. Aqui eu tenho o Yud com o Sheva, então vou ter que ler rápido. Normalmente, esse nome, o Sheva desse nome, não se lê o som do I. Nesse nome, e também em alguns outros nomes, como quando aparece o Yud e o Sheva, normalmente se lê Ie, mas bem rápido, tá? Que parece I mesmo. Aqui eu tenho o Yud, vai ter som de I. Aqui eu tenho o Re, que vai ter som de Re bem fraquinho. Qual o sinal massorético associado ao Re? Não tem nenhum, tem sim. Olha aqui, ó. O Vav, ele não vai ter som de V, ele vai ter som de U, porque vem com a bolinha no centro, o Shurek. Então eu tenho Yehu, veja que eu li bem rápido o I, não foi? Yehu, Yehu, Yehu. E aqui eu tenho um Dalet com o Kametz, som de A agudo. Yehu, você já leu, não foi? Tá vendo que você tá aprendendo? Tá vendo como você tá craque? Yehu, da, Yehuda, 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 Yehuda. Veja que é tão rápido o I com o Sheva que você nem consegue ver o E. Yehuda, Yehuda. Yud com o Sheva. Aqui é a primeira vogal. Bem rápida, por causa do Sheva. A segunda vogal, perdão, a segunda sílaba, a primeira sílaba, segunda sílaba é o Re mais o U do Shurek. O Vav passou a ter som de U. Então, Ihu, e a última são 3 sílabas. O Dalet mais o A. Yehuda. A palavra Yehuda quer dizer louvor. Louvor. Yehuda. Yehuda. Muito importante esse nome
Muito importante esse nome. Por quê? É o quarto filho de Jacob. Ele não é o primogênito. Qual a importância dessa pessoa? Porque dele, da descendência dele, vem David Hamelech, o rei David. E da descendência de David Hamelech, o Mashiach, ao qual se chama Yeshua. É bem interessante. Yeshua é chamado o leão da tribo de Yehuda. Por quê? Porque a tribo de Yehuda, em Bereshit 49, Yaakov, profetizando sobre os últimos dias, ele cita cada filho. Quando ele fala sobre Yehuda, ele fala muitas coisas, muitas profecias, e ele chama Yehuda, ele associa Yehuda a um leão. Por isso, o estandarte dessa tribo, que sempre ia à frente do povo de Israel, passou a ser um leão. Assim como o Binyamin, que é chamado de lobo, o símbolo passou a ser um lobo, o estandarte, a insígnia. Yeshua, ele é chamado o leão da tribo de Yehuda, ou seja, aquele que ia à frente do povo de Israel, aquele que ia à frente representando o povo de Israel, como aquele leão que ia à frente de todo o povo, porque a tribo de Yehuda ia na frente do povo quando os acampamentos eram desmontados. Quem ia na frente? O povo, a tribo de Yehuda, estava sempre à frente. É bem interessante, vocês já aprenderam que cada letra hebraica tem um valor numérico associado. E veja que mistério maravilhoso é revelado quando você conhece a gemátria, ou seja, a soma das letras hebraicas. O Yud, você sabe que tem um valor numérico 10. Eu tenho colocado em todas as letras para você mentalizar. Isso é muito importante. O Re é 5. O Vav é 6. O Dalet é 4. Aqui é fácil o nome de Yehuda, porque são letras que compõem o que chamamos de unidades, de 1 a 10. E o Re, novamente, repetido, 5. Qual o valor numérico da palavra, do nome Yehuda? 10 mais 5 mais 6. Você vai ter uma surpresa. Mais 4 mais 5. Quer dizer, vamos ver se você vai ter uma surpresa mesmo, né? Minha mente pode estar enganada. Mas eu quando bato o olho numa palavra hebraica, eu já já fiz a gemátria dela. É automático. Está dentro de mim. Um dia você vai ter gosto por isso e você vai ver uma palavra, já vai fazer a gemátria e também a raiz. Olha só. 10 mais 5, 15. Mais 6, 21. 21 mais 4, 25. 25 mais 5, 30. O valor numérico do nome Yehuda é 30. Esse número 30 tem muito a ver com o descendente de Yehuda, que o Eterno escolheu como Mashiach, que o Eterno o elegeu como Mashiach, que o Eterno o ungiu como Mashiach. Ele não foi ungido por homens, ele foi ungido pelo próprio Eterno. Como está no profeta Yeshayahu, Adonai me ungiu para propagar as boas novas, para proclamar a liberdade, para proclamar o ano aceitável do Eterno, o ano do favor, o ano da graça de Hashem, para dar liberdade aos presos, para soltar os cativos, para curar os cegos, os oprimidos. É maravilhoso. O que é que o número 30 tem a ver? Porque foi justamente com essa idade que ele foi ungido
Foi com essa idade que o Eterno o ungiu, o elegeu como Mashiach, com 30 anos. Foi com 30 anos que o Eterno o elegeu como Mashiach, o ungiu como Mashiach. Foi com 30 anos. Com 30 anos ele começou, e foi 3 anos e meio. Ele fez algo em 3 anos e meio. Ele fez coisas em 3 anos e meio que ninguém jamais fará. Seu nome é Yeshua. Leão da tribo de Yehuda. Mais uma palavra. Calma, vai ter mais duas, eu acho, viu? Calma, não fique triste não. Essa palavra é muito fácil, gente. É uma sílaba só. Uma única sílaba. Que letra é essa? Vimos hoje. É o tet, som de T. Que letra é essa? É o Vav. Mas aqui não vai ter som de V. Porque tem o Rolen. Ou seja, som de O. E aqui não é um Kaf, viu? Olha só o Kotes. Olha o Kotes. Olha o Kotes. Não é Kaf. É Bet. Mas não é Bet. Porque não tem o da Gesh. A bolinha. Então é Vet. Som de V. Então aqui eu tenho T mais O mais V. Tov. Tov. Muito fácil. Tov. Que quer dizer bom. Tov meod. Muito bom. Laila Tov. Boa noite. Boker Tov. Bom dia. Tov. Bom. Muito fácil, né? Tov. Kitov. E viu o Eterno. Kitov. Que era bom. Kitov. Bom. Olha que palavra fácil também. Mais um nome das tribos de Israel. Lamed, som de L. Mais Tsere, som de E. Então aqui eu tenho, olha como é fácil. Le. E aqui a segunda sílaba. Que na verdade vai ter um único som, viu? Aqui é o Yud e Hirek. I. Não é I. É só I. Só se tivesse 2 Yuds, mas só tem um. Então eu tenho Levi. Levi. Lamed mais E mais Vet mais Yud. Levi. Levi significa união. Porque quando o terceiro filho de Lea, que teve com Yaakov, e ela disse, agora meu marido se unirá a mim. Aí colocou o nome do filho, Levi, ou seja, quando ele soube, qual é o nome do menino que você deu? Levi. Ou seja, o que ela está querendo dizer para ele? Eu quero que você se una a mim. Levi, união. É interessante que foi o filho escolhido das 12 tribos que o Eterno escolheu para fazer a união entre todas as tribos. Por quê? Levi é o ponto de equilíbrio, o ponto que une todas as tribos. Eles são os levitas, os sacerdotes, vêm da tribo de Levi. E todas as tribos, todas elas, não importa que tribo seja, todas as tribos buscavam nos sacerdotes o ensino, a instrução. Todas as tribos deveriam ouvir os sacerdotes, deveriam se aproximar dos sacerdotes para apresentar as suas ofertas, para apresentar os holocaustos, os sacrifícios. Então, tem muito a ver o nome Levi com o que passou a ser realmente essa tribo. Uma tribo que tinha o propósito de unir as demais tribos de Israel. Levi. E a última palavra. Não fique triste, semana que vem tem mais. A última palavra. Oh, que palavra maravilhosa. Baruch Hashem. Baruch Hashem. E fácil, né, gente? Aqui eu tenho ret. E aqui eu tenho cam. Aqui eu tenho patá, som de A. E aqui eu tenho Yud, som de I. Então leia, por favor. Rai. Rai. Uma sílaba só. Rai. Vida.
Baruch Hashem. E assim eu me despeço de vocês.